Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 59 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a locução prepositiva, tá? E os objetivos são compreender a diferença entre preposição, que nós já estudamos, né, lá na aula 51, e uma locução prepositiva, que vocês saibam a diferença entre esses dois termos, ok? Eu peço que vocês separem o material da aula, caderno de língua portuguesa, lápis, caneta, borracha. Já coloquem lá o assunto da nossa aula, locução prepositiva, e vão anotando durante a aula, tá bom? Então, o que é uma locução prepositiva? E aí vocês já podem anotar lá no caderninho de vocês, tá? Então, a locução prepositiva é um grupo de palavras que juntas, elas têm função de uma preposição. Então, é 2 palavras, 3 palavras, que estão uma do ladinho da outra, e essas 2 ou 3 palavras juntas, elas fazem o papel que uma preposição faz. Olhem um exemplo. Observamos várias plantas ao longo da excursão. Já deixei em destaque a locução prepositiva, ao longo da. Mas se esse grupo de palavras faz o papel de uma preposição, eu preciso lembrar o que é uma preposição, né? O que é a preposição? É aquela palavrinha que vai ligar 2 termos em uma oração, completando o sentido de um termo ao primeiro ou do primeiro ao segundo. Então vejam só, antes da locução prepositiva ao longo da, eu tenho o substantivo plantas. E depois da locução prepositiva, eu tenho o substantivo excursão. 2 substantivos, 2 termos que dão nome para alguma coisa. Observem que se eu tirar essa locução prepositiva do texto e deixar ela sozinha ao longo da, né, não tem sentido, não tem função. Essa é a função da locução prepositiva. Ela fazer a ligação, fazer a conexão de termos dentro de uma oração, de modo que um completa o sentido do outro. Aqui nesse caso, né, a locução prepositiva, o segundo termo completa o sentido do primeiro, né? Essa é a função da preposição, ligar as palavras entre si na oração, de modo que uma palavra complete o sentido da outra. Se eu tirar a preposição da frase, ela não tem significado. Tá? Então, o que é a locução prepositiva? Anotem lá no caderninho de vocês. É um grupo de palavras, ou seja, 2 ou mais palavras, que tem a função de uma preposição. E o que é uma preposição? É a palavra que relaciona, que liga 2 termos numa oração, de modo que o segundo explica ou completa o sentido do primeiro, ou vice-versa. Exemplo. Este perfume veio da França. Essa palavrinha da é uma preposição. Porque se eu tirar esse da frase, ele não tem função, ele não tem significado. Para que ele serve? Para ligar as palavrinhas veio e França na oração, de modo que elas completem o sentido entre elas, né? Essa é a função da preposição. E caso vocês ficarem com dúvidas do que é a preposição, quiserem rever o assunto, o prof já comentou lá no início da aula, né? A aula 51 é apenas sobre preposição. Vocês podem dar uma olhadinha novamente. Combinado? Importante nós sabermos o seguinte, que geralmente as locuções prepositivas, elas são formadas por uma estrutura que é um advérbio, e uma combinação e uma contração de preposições com outro termo, tá? E que as preposições que geralmente formam essa locução prepositiva é a preposição a, de e com. Olhem só no exemplo anterior, né? Olha o ao aqui, uma combinação do a mais o
o da, de mais a, que nós estudamos lá na aula 51, que se juntou com a palavrinha longo, ao longo da, e formou uma locução prepositiva, ok? E se acaso vocês não lembram o que é uma combinação ou uma contração, vou revisar rapidinho também, né? Então, o que é a contração? É a união de uma preposição com uma outra palavra com perda fonética. Por exemplo, para formar o do, eu peguei a palavrinha de mais o termo o. Não gosto do frio, né? Eu não gosto de alguma coisa, certo? E o frio é uma palavra masculina, o frio. Mas você não vai dizer assim, não gosto de o frio, né? Eu não gosto do frio. Então, eu fiz uma contração. Eu juntei duas palavrinhas, mas teve perda fonética. O E perdeu-se no caminho, né? Perda do som e da letra. Então, isso é uma contração. E a combinação, como a prof já explicou antes, eu combinei o A mais o O e formei ao. Paulo vai ao cinema. Então, quando eu vou formar uma locução prepositiva, é bem comum termos contração e combinação na hora da formação dos grupos de palavras que vão agir, vão ter a função na oração de uma preposição, que é o que mesmo? Unir as palavras entre si, de modo que a segunda complete o sentido da primeira, né? Não gosto do frio, o gosto, o verbo gostar só vai ter sentido completo quando eu completei com a palavrinha frio. Não gosto do frio, não gosto de alguma coisa. Podia ser outra palavra, né? Não gosto de gente briguenta, não gosto de acordar tarde, atrasada, por exemplo, né? Mas esse do que está fazendo sentido completo do verbo gostar, ele está ligando as palavras. E essa é a função da preposição e da locução prepositiva. Porém, o que é que nós precisamos diferenciar? A preposição é uma palavra só, que tem essa função de ligar as palavras de modo que a segunda complete o sentido da primeira. A locução prepositiva é um grupo de palavras, olhem só, ao longo da. São 3 palavrinhas que têm essa mesma função. Qual é a função da expressão ao longo da? Para que ela serve? Para ligar a palavra plantas à palavra excursão, de modo que a segunda explica o sentido da primeira, né? Essa é a função da locução prepositiva, ok? Adiante. Alguns exemplos de frase com locução prepositiva. Esperei notícias por meio de uma mensagem. Vejam a expressão aqui, por meio de. Qual é a função desse grupo de 1, 2, 3 palavras? Ligar entre si as palavras notícias e a palavra uma mensagem sua. Essa é a função. De modo que a segunda palavra, uma mensagem sua, vocês vejam que são 1, 2, 3 palavras, mas eu estou falando de uma coisa só, uma mensagem que alguém me mandou, né? Só tem sentido a palavra notícias porque eu sei que tipo de notícia que é. E a expressão por meio de é uma locução prepositiva, ela está agindo como locução, como preposição. E o de está aqui, que é uma preposição sozinha, né? Mais um exemplo. A floricultura fica em frente ao banco. Olhem a locução prepositiva. O em, a preposição sozinha, que se juntou com uma combinação, e um advérbio, que é indicador de lugar. Aquilo que a prof explicou lá no início. Quer ver? Vou voltar para vocês verem direitinho na prática. Aqui, não, mais adiante. É importante saber que a locução prepositiva geralmente é composta de um advérbio, uma combinação, uma contração ou uma preposição. Não foi exatamente o que aconteceu? Sim, olhem só. Eu tenho aqui nas minhas frases, passei adiante. Um advérbio, meio está indicando lugar, modo, frente está indicando lugar, juntado com uma combinação, com uma preposição. É exatamente o que a prof explicou lá na frente, tá? Outro exemplo.
O garoto viu as estrelas através de um binóculo. O de é a preposição que se juntou com a palavrinha através, que é um advérbio que indica modo, meio, né? E formou-se uma locução prepositiva, ou seja, está agindo como uma preposição essas duas palavrinhas. Essas duas palavras estão ligando a palavra estrelas à palavra binóculo, de modo que um binóculo completa o sentido de ver as estrelas, né, através de um binóculo. Marina ganhou o chocolate, apesar de não merecer. Novamente, ó, está ligando, a locução prepositiva faz a ligação da palavrinha chocolate ao verbo merecer. Ela ganhou apesar de não merecer. Se eu tirar da oração esse apesar de e deixar sozinho, ele não tem significado, ele não tem sentido. Agora as outras palavras da frase, eu posso fazer isso, querem ver só? Se eu deixar a palavra chocolate sozinho, tem sentido? Tem, dá nome para alguma coisa, né? A palavra ganhou é um verbo, indica uma ação. A palavra Marina é substantivo, é nome da menina. Perceberam a diferença da locução prepositiva? Se eu tirar ela da frase, ela não tem significado, ela não tem função. Por quê? Para que serve a locução prepositiva? Para ligar as palavras entre si, de modo que a segunda completa o sentido da primeira. E mais um exemplo. Saímos embaixo de chuva. Novamente uma locução prepositiva embaixo de modo que a segunda palavra chuva completa o sentido do verbo saímos, né? As novas regras entram em vigor a partir de hoje. Novamente uma locução prepositiva, agora composta com 3 palavrinhas, de modo que a palavrinha entrar em vigor tem seu sentido completo através da ligação ocorrida, né, feita pela locução prepositiva com a palavrinha hoje. Então, a locução prepositiva é isso. É um grupo de palavras, 2 ou 3 palavras, que tem esta função, ligar os termos entre si na oração, de modo que o segundo termo explica o sentido do primeiro, ok? É importante nós sabermos também que a locução prepositiva eu posso trocar, eu posso substituir por uma preposição, tá? Então, se você tem dúvida se aquele trechinho da oração é ou não uma locução prepositiva, tenta trocar por uma preposição. Aqui foi o que eu fiz, ó. Observamos várias plantas ao longo da excursão. Observamos várias plantas pelo caminho. Ao longo da excursão é o caminho que a gente foi passando, né? Então, eu troquei o ao longo de por pelo, que é uma contração, né? Passei por algum lugar e é o caminho, ok? E aqui a prof trouxe uma lista de locuções prepositivas para vocês. Claro que não são todas, que a lista é bem grande, mas para vocês terem conhecimento, se vocês querem anotar no caderno, nós não vamos ler uma por uma, porque o que é que a prof falou o tempo todo? A locução prepositiva fora da frase, fora do contexto, ela não tem sentido. Ela serve para quê? Para ligar uma palavra na outra na frase, né? Então, aqui a prof deixou elas fora do texto para vocês saberem quais são, ok? E agora nós vamos praticar um pouquinho o que é que nós aprendemos. Então, aqui eu trouxe um quadrinho para vocês procurarem nesse quadrinho a palavra que indica a função de preposição, uma palavra só. Depois nós vamos achar a locução. Então, nós vamos ler a tirinha e nós vamos procurar uma preposição. Por quê? Se a locução prepositiva tem a função de uma preposição, eu também tenho que saber o que é uma preposição, né? Então, a tirinha diz assim: vocês vejam que vocês têm um cavaleiro aqui, né, com sua armadura, escudo, espada, e ele diz assim: prepare-se para sentir o sabor da minha espada. E alguém chama a atenção dele, ó. Shhh, alguém fez. Quem é que fez esse shhh? Já descobriram, né? O dragão.
Por que o dragão pediu silêncio? O que ele está fazendo? Assistindo TV. E o nosso cavaleiro reclama, né? A TV acabou com o nosso relacionamento. Não tem mais confronto do cavaleiro com o dragão, porque agora o dragão passa o dia inteiro sentado assistindo TV, né? Então, por isso que ele chamou a atenção, né? E o que é que nós temos que fazer aqui? Buscar a preposição. Aonde eu tenho uma preposição? Aonde que eu tenho uma palavrinha que liga um termo no outro, de modo que o segundo explica o sentido do primeiro? Será que é no primeiro quadrinho ou será que na fala do segundo? Vamos analisar? Prepare-se para sentir o sabor da minha espada. Tenho preposição nessa fala? Sim. Aonde? Na palavrinha para. Ó, prepare-se. Para quê? Para sentir o sabor da minha espada. Esse para, se eu tirar aqui da oração, ele não tem sentido. Por quê? Porque ele serve para unir as palavras. Prepare-se ao verbo sentir, dois verbos, de modo que o segundo explica o sentido do primeiro. Então, essa é a preposição que nós temos na tirinha, ok? E a segunda preposição é na segunda oração. Até deixei em destaque aqui, ó. A TV acabou com o nosso relacionamento. Com é a preposição, porque se eu tirar esse com da oração, ele não tem significado, ele não tem sentido. Para que ele serve? Para unir as palavras entre si na frase, né? Para unir a palavrinha acabou com a palavrinha nosso relacionamento. De modo que a palavra nosso relacionamento, né, essas duas palavrinhas, completam o sentido do verbo acabou. Acabou com o quê? Com o nosso relacionamento. Então, só voltando na tirinha, né? Ó, no primeiro balão tem preposição e no segundo também tem. A TV acabou com o nosso relacionamento. Esse com é a preposição, ok? E agora nós vamos achar a locução prepositiva. Aonde que eu tenho locução prepositiva nesse trechinho aqui? Vamos ver se vocês conseguem achar? Tentem fazer sozinhos, pausem um pouquinho o vídeo, olhem com atenção o texto e aonde é que eu tenho uma locução prepositiva? Aquela palavrinha que tem mais de uma expressão, aquele grupo de palavras, de duas ou três palavras, que serve para unir os termos de uma oração, porque se eu tirar da frase, não tem mais função. Vamos ver se vocês conseguem? Vou fazer a leitura, vamos ver se vocês já vão localizando esse grupo de palavras que age como preposição. Então, diz assim: a posição das estrelas e constelações muda de acordo com a hora e o local de observação. Segundo Edilson Oliveira, doutorando do Departamento de Astronomia do Instituto Astronômico e Geofísica da USP, Universidade de São Paulo, né? O céu fica diferente conforme a distância de um lugar a outro. Na mesma data e no mesmo horário, por exemplo, o céu de São Paulo não é o mesmo visto em Brasília. Aonde que eu tenho locução prepositiva aqui? Um grupo de palavras que está agindo como preposição. Conseguiram achar? Já aqui na primeira oração, na expressão de acordo com. Vocês vejam que eu tenho uma preposição de, que se juntou com a palavrinha acordo e com mais uma preposição com. Né? Então, se eu tirar essa expressão da oração, ela não tem sentido. De acordo com. Serve para quê? Para juntar o sentido das palavras. Muda com a palavrinha hora e local. Muda de acordo com a hora e o local. Então, a locução prepositiva está aqui. Deixei em destaque a oração e a locução prepositiva. Demonstrando mais uma vez que se eu tirar essa expressão da oração, ela não tem sentido, porque ela age como uma preposição. O segundo termo, no caso a palavrinha hora, só tem sentido completo, completa o sentido da palavrinha muda, que é o verbo mudar, ok? E aqui eu trouxe mais algumas frases de exemplo com locução prepositiva.
para vocês observarem que a locução prepositiva pode também estar no início da frase, ou pode estar lá no meio, como nós já vimos, né? Ó, apesar de sermos amigos, apaixonei-me por você. Esse apesar de, se eu tirar da oração, ele não tem sentido. Ele só tem sentido na oração, porque ele serve para fazer a ligação das palavras seguintes para completar o sentido da mensagem. Nossa aula será a respeito de locuções prepositivas. Então, se eu tirar o a respeito de da oração, ele não tem sentido. Ele serve para quê? Para ligar as palavras entre si. A palavrinha locuções prepositivas completa o sentido do verbo ser, que está aqui no futuro conjugado de maneira escrita ali o será, né? Por causa de meio ponto, não passei de ano. Então, esse por causa de, ele está completando o sentido da mensagem, indicando um motivo, né, de eu não ter passado de ano. Agora, se eu deixar fora da oração, ele não tem significado, ele não tem sentido. Por trás de toda brincadeira há um fundo de verdade. Novamente, um exemplo de locução prepositiva que só tem sentido na oração. Por trás de, se eu tirar da oração, não tem significado. E o último exemplo, minha amiga mora perto de um mercado muito bom. O perto de está agindo como uma preposição, ligando, né, as palavras entre si. A palavrinha mora só tem sentido completo quando eu digo que ela mora perto de um mercado muito bom. Então, um mercado muito bom completa o sentido do verbo morar, ok? Então, não esqueçam, né? A locução prepositiva é aquele grupo de palavras que age como uma preposição. E qual é a função da preposição? Ligar os termos de uma oração, de modo que o segundo termo, a segunda expressão, completa o sentido do primeiro. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, lembrando sempre que vocês têm atividades para fazer sobre o assunto e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!